Olá, bom dia. O Opinião Minas desta quarta-feira vai falar sobre os riscos do período chuvoso, que costuma começar em outubro e vai até abril. Que cuidados tomar ao construir uma casa, um prédio, fazer uma reforma? Como se comportar, por exemplo, diante de um temporal? Quais as orientações da Defesa Civil para quem vive em áreas de risco? Mande a sua participação para a gente por telefone, 3269-9069. Nós estamos ao vivo. Mande também um e-mail, opinião@redminas.mg.gov.br ou pelo Facebook, /Opinião Minas. O nosso primeiro entrevistado é o Pedro Donizete, que é engenheiro e trouxe para a gente já um equipamento diferente e ele vai explicar qual a importância, né, Pedro, desse equipamento para as pessoas identificarem, de repente, aí uma região, uma área de risco. Bom dia, Pedro. Bom dia, Daniela. Que equipamento é esse? Qual é a importância dessa tecnologia aí nesse período, principalmente chuvoso, para quem vai construir, identificar uma área de risco? Bom, qualquer plano de prevenção ou de análise de risco ou de contingência que venha a ser elaborado em função dos eventos naturais, como as chuvas, eles têm que ser elaborados tendo como informação básica o conhecimento preciso das áreas de risco. Então, essas áreas de risco, elas compreendem os terrenos muito íngremes, né, que são locais onde o risco são os desabamentos, também as áreas de drenagem natural, que são os córregos, os rios, as áreas de baixada, onde os riscos são a questão da inundação, são as inundações. E esse equipamento, ele tem como finalidade fazer o mapeamento preciso dessas áreas. Né? A tecnologia utilizada nesse caso é a tecnologia de varredura a laser e o equipamento é conhecido como laser scanner. Esse equipamento ele pode trabalhar, por exemplo, embarcado em um avião, né? E fazer medições a uma velocidade de 500 mil pontos por segundo, com precisão de centímetros. Então, é um equipamento muito produtivo e muito preciso. Só para você ter uma ideia, com um equipamento desses embarcado em um avião, você pode fazer o levantamento, o mapeamento de toda a cidade de Belo Horizonte em um único dia. Não só das áreas de risco, de toda a cidade de Belo Horizonte em um único dia. Bom, tendo esse mapeamento, você pode obter desse mapeamento, por exemplo, um mapa de declividades. Nesse mapa você vai conseguir identificar com facilidade os terrenos mais íngremes e assim evitar que pessoas se instalem próximas a esse terreno. Você pode também, por exemplo, identificar todos os córregos e os rios. Identificando esses córregos e os rios, é possível fazer uma simulação de uma inundação. Então, por exemplo, você seleciona um determinado córrego e verifica quais áreas serão atingidas se aquele córrego for inundado. Isso sem a necessidade de que tenha chovido. Você pode simular essa situação. Só que aqui em Belo Horizonte a gente tem um agravante, a gente pode dizer que é um agravante, porque a cidade é muito montanhosa. Exatamente. E está super ocupada, né? Exatamente. Então, uma outra vantagem que esse equipamento tem é quando você usa esse equipamento, por exemplo, embarcado em um avião, além do levantamento ser muito rápido, não é necessário que pessoas acessem áreas de risco. Normalmente, essas áreas estão espalhadas por toda a cidade, né, são áreas extensas e em locais perigosos, onde, por exemplo, um engenheiro agrimensor ou uma outra pessoa que for fazer o mapeamento não consegue acessar. Então, você consegue fazer esse mapeamento, o avião sobrevoa as áreas e esse mapeamento é feito sem interferência humana no local. Essas áreas de risco que já estão ocupadas também são identificadas. Exatamente, isso é uma outra grande vantagem, porque você, além de identificar os terrenos íngremes, as áreas de drenagem, você identifica também todas as justificações. E aí, no caso, por exemplo, se for a prefeitura fazendo essa análise, a prefeitura tem condição de identificar a área que está ocupada e de repente, retirar essas pessoas desses lugares? Exatamente. Se for necessário, pode fazer a remoção dessas pessoas. Você consegue quantificar o número de imóveis que estão localizados em áreas de risco. E essas áreas de risco, elas podem ser subdivididas em áreas de pouco risco, de risco maior e assim, em função da localização da população, se tiver uma área, por exemplo, de alto risco, elas podem ser removidas. O cálculo é instantâneo aí. Mostra pra gente como é que é feito. Nesse caso, aqui é uma outra... o laser scanner aéreo, ele é muito parecido com esse equipamento. Esse equipamento é uma outra modalidade para ser usado em solo. Então, com esse equipamento, você pode também fazer o mapeamento
E ele tem uma outra vantagem que você pode fazer monitoramento de uma encosta. Então, você seleciona uma encosta que você quer saber se está deslocando, faz sucessivas medições com esse equipamento e o equipamento consegue detectar qualquer tipo de movimento que esteja ocorrendo nessa encosta. Esses dados eles são analisados, por exemplo, por um geotécnico que pode prever se aquela encosta vai desmoronar ou não. Isso é o que a gente pode falar que é um equipamento super moderno, porque antigamente não havia como medir esse tipo de risco. Esse é um equipamento super moderno, mas que já é usado aqui no Brasil há pelo menos 6 ou 7 anos. Então, no caso, é um equipamento de muito fácil operação. No caso desse equipamento terrestre, basta que o usuário pressione uma tecla que o equipamento vai fazer a leitura. Nesse momento, ele está medindo 122 mil pontos por segundo e se a gente, depois que ele terminasse esse levantamento, se a gente pudesse ver esses dados no computador, nós íamos ver todas as pessoas que estão aqui, íamos ver todos os objetos em cor real e aí eu poderia extrair qualquer tipo de medida desse levantamento. Por laser, né, que você por falou. Laser. E aí ele daria aqui, por exemplo, se nós estamos numa situação de risco. Exatamente. Se esse terreno aqui... Exatamente. O laser vai fornecer um mapeamento e esse mapeamento ele é analisado por profissionais qualificados, né, engenheiros, geotécnicos, que vão delimitar quais são as áreas de risco. Em que situações vocês estão utilizando hoje esse equipamento? Olha, no ano passado, esse equipamento foi utilizado no Rio de Janeiro. Foi feito um grande levantamento na cidade do Rio de Janeiro. Aqui, só te interrompendo, ele fez um barulhinho porque ele já concluiu o perímetro. Em 40 segundos aqui, ele deve ter medido aproximadamente 4 milhões de pontos. Então, voltando à sua pergunta, no ano passado foi feito um trabalho pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi levantado toda a cidade do Rio de Janeiro, as áreas de risco, e foram identificados, a partir desse levantamento com leis, que 18 mil edificações estavam localizadas em áreas de risco. Uhum. Esse equipamento, Pedro, ele é utilizado mais nesse período do ano, em que chove mais, em que as pessoas estão mais preocupadas com os desmoronamentos? Esse equipamento ele é utilizado de forma geral para fazer mapeamento. Ele é muito utilizado em minerações, não só... Como prevenção, né? Para fazer mapeamento de todo tipo. Né? Por exemplo, se a cidade de Belo Horizonte, por exemplo, contrata um trabalho como esse, adquire um trabalho como esse, esses dados eles podem ser usados para identificar as áreas de risco, mas também podem ser usados, por exemplo, para fazer um projeto de alteração rodoviária. Por exemplo, o DR, esse ano, fez uma licitação para contratar um voo com um laser para fazer uma alteração no anel rodoviário de Belo Horizonte, elaborar um projeto. Então, são dados que têm aplicação para vários usuários do governo. Uhum. A gente está falando uma situação macro, né? A gente falou de estradas, de terrenos próximos a encostas. E numa situação micro, por exemplo, eu comprei um terreno próximo a uma encosta e vou construir uma casa, por exemplo. Esse aparelho pode ser utilizado, de repente, na construção da minha casa? Pode. Aí, se tratando de uma área muito pequena, por exemplo, um lote, você não precisa fazer o levantamento com o equipamento embarcado em um avião. Você pode utilizar o equipamento... Na terra, igual a gente está fazendo aqui. Igual a gente está fazendo aqui. E aí você faz um levantamento localizado. E aí prédio? De um prédio, de uma encosta, de um terreno. E aí você tem elementos para saber se aquela edificação vai ser construída no local de risco ou não. E aí eu poderia, por exemplo, prever alguma catástrofe? Se eu fizesse um mapeamento, por exemplo, de uma região na capital que é próxima de um córrego, de um rio, de um transbordamento, eu poderia prever isso? Pode sim. Uma vez que você tem... Porque esse levantamento feito com laser ele é muito detalhado. Então, você pode, por exemplo, no caso dos rios, como eu já disse, você pode simular uma inundação. Por exemplo, se o rio atingir um determinado nível, quais áreas serão alagadas? Então, você pode simular isso sem ter que ter chovido. Aliado a uma previsão do tempo, por exemplo? Aliado, por exemplo, à previsão do tempo. Isso poderia ser um trabalho feito por várias prefeituras aí que enfrentam esse tipo de inundação nesse período chuvoso, que é o que a gente está falando agora, de outubro, por exemplo, a abril, que as cidades enfrentam grandes inundações. Exatamente. Esse trabalho agora, um trabalho semelhante a esse mapeamento, está sendo feito em Santa Catarina pelo governo federal. Então, mapeando todas aquelas áreas que tiveram problemas com chuvas. Belo Horizonte enfrentou aí, não sei se você estava aqui, em 2009, um período de inundação ali na região da Tereza Cristina.
né? E a gente não sabe, a gente não pode prever também tão precisamente como vai ser o tempo, né? Se há risco de grandes temporais. Mas você acredita que se houvesse preventivamente, todo ano, esse trabalho, a gente poderia evitar grandes tragédias como essa que houve em 2009? Com esse equipamento preciso e com, né, na verdade, essa tecnologia aliada? Com certeza. Igual você já comentou, esse equipamento fornece um dado que deve ser trabalhado por uma equipe multidisciplinar. Então, com os geotécnicos, os engenheiros civis, então você pode minimizar os efeitos das chuvas, né, que todos os anos vem acontecendo no Belo Horizonte. A tecnologia custa caro, né, Pedro? A gente acha, eu acredito que não seja barato, né, ainda mais com o alto custo que deve ser esse tipo de equipamento. Que outro tipo de prevenção você acredita que pode ser feito com o trabalho dos engenheiros aí e uma outra tecnologia para evitar esse tipo de desmoronamento, por exemplo, em áreas de risco e alagamentos? Belo Horizonte já tem um trabalho muito bom feito pela Defesa Civil, já tem as áreas mapeadas, né? Então, já existe um trabalho muito bom sendo feito pela Prefeitura, pela Defesa Civil. Então, o que esse equipamento, ele iria colaborar com qualificar ainda mais esse trabalho, fornecer mais dados e assim você poder, talvez, analisar o município inteiro. Mapear então, tudo, mapear né? tudo. Ok. Eu conversei aqui com o Pedro Donizete, que é engenheiro, e trouxe pra gente. Como é que é o nome desse equipamento, Pedro? Bom, esse é o laser scanner, fabricado pela Regal. O nome do equipamento é laser scanner. E depois você conta pra gente, a hora que você passar esses dados aí, como é que tá a nossa situação. Pode deixar uma outra vantagem desse equipamento também, é que você, como ele é um processo de mapeamento muito rápido, você pode fazer, por exemplo, um mapeamento desse uma vez por ano. E aí você pode identificar, por exemplo, uma área que nesse ano era uma área de risco médio, após o período de chuvas, no ano que vem pode se tornar uma área de risco alto. Então a periodicidade tem que ser anual. É importante a periodicidade. Então ano que vem você volta, tá, Pedro? Para contar como é que a gente está aqui nesse mesmo lugar. Ok, muito obrigado. Obrigada, bom dia. Bom dia. No próximo bloco, você vai saber como é feito o trabalho da Defesa Civil, as orientações para quem vive em áreas de risco e para as pessoas que eventualmente estão nas ruas e enfrentam o temporal. A gente volta já já e, enquanto isso, mande a sua pergunta para a gente.